Olá a todos, a paz do Senhor. Hoje teremos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, lição de número 8, com o título O Sol Parou. Então vamos à nossa lição que tem como verdade prática o seguinte: Deus fará o impossível para entregar a vitória completa àqueles que o amam e o obedecem. Muito importante você fazer a leitura do capítulo de número 10 de Josué para que você possa compreender melhor a lição de número 8. A introdução da lição vai dizer que este capítulo é um dos mais extraordinários de Josué. Vamos relembrar 3 milagres esplendorosos que ocorreram em um só dia: a chuva de pedras, o sol e a lua parados no céu e a vitória de Israel sobre as 5 nações. Então a gente vê aqui no primeiro tópico aliados em perigo. Como é que isso acontece? A gente vê que em Josué 10 narra ali os acontecimentos, dizendo que os povos, os reinos, ali ficaram sabendo das vitórias de Ai, ficaram sabendo das vitórias de Jericó, ficaram sabendo da aliança que os gibeonitas haviam feito com Israel e eles se enraiveceram com isso. Então a gente vê que os gibeonitas faziam parte daquele povo cananeu. Então os outros reinos atacaram Gibeão liderados por Adonisedeque, por entenderem que essa aliança de paz com Israel era como se fosse uma traição. Então, ao ver isso, Gibeão pede socorro ao povo de Israel, na figura ali de Josué. E a gente vê, é muito importante a gente salientar aqui, que a palavra diz que os gibeonitas eram um povo desenvolvido, né, e de um grande exército, mas nem por isso eles se ensoberbeceram, mas antes temeram ao Senhor e mesmo que de uma maneira errada, fizeram uma aliança com Israel, diferente dos outros reinos. Então, instruído pelo Senhor, Josué, né, vai e socorre os gibeonitas, mostrando o valor de manter uma aliança, né? Porque se a gente parar para pensar, né, era uma ótima oportunidade para deixar os gibeonitas serem exterminados pelos 5 reis. E assim, né, naquela aliança inadequada, né, por um fim. Mas não é assim que Deus trabalha, não é assim que a gente deve agir. A gente, como filhos de Deus, a gente, como cristão, a gente sempre tem que honrar as nossas alianças e foi isso que Deus passou para Josué. Então Josué vai, avança com seu exército porque Deus havia dado a vitória. Deus aparece a Josué e diz: Olha, eu já o entreguei nas suas mãos. Pode ir, pode avançar com seu exército porque eu estou com vocês. E ao ver que tudo conspirava a favor do povo de Israel, os reis eles ficaram, né, atemorizados. O exército fugiu, mas Deus enviou uma chuva de pedras. E o mais interessante, essa chuva de pedras matou mais do que o próprio exército de Israel, mostrando que Deus estava no comando. Né? Então a gente vê que Deus agiu tanto confundindo o exército inimigo e depois eles, por verem que estavam ali sendo vencidos, fugiram para as cidades fortificadas, mas foram atingido pelas pedras, né? Agora, como que foi isso de o sol e a lua, né, pararem? Aqui o primeiro tópico, né, vai dizer que justamente Josué ali parou e entendeu que Israel precisava aproveitar aquela oportunidade que os exércitos inimigos estavam fragilizados, né, e finalizá-los, para que naquele mesmo dia fosse, né, encerrado aquela guerra e a vitória viesse por completo. Então foi assim, né, que o mesmo entendendo ali que aquele dia iria acabar e que a noite traria talvez uma pausa naquela guerra, né, ele foi que invocou através da oração, né, a intervenção divina, né? Então, se a gente parar aqui para pensar, né, muitas interpretações elas surgem, né, sobre esse versículo, ao qual Josué orou pedindo que o sol parasse, que o dia ali realmente desse uma pausa, né? Existem muitas interpretações, mas nós que cremos em Deus ficamos com a fé de que Deus prolongou o dia para que a vitória fosse completa. Porque se a gente parar para pensar, o que é isso para um Deus que criou todas as coisas? O que seria deter o sol? O que seria pausar o dia para quem já havia feito
chover pedras sobre os inimigos, para quem já havia aberto o Mar Vermelho, o Jordão. Então, para Deus, nada é impossível. No terceiro e último tópico da nossa lição, nós vamos falar sobre grandes batalhas. Inclusive, o primeiro tópico é falando sobre integridade. Depois de ver sinais e maravilhas da parte de Deus em seu favor, o que se destaca é a paz de espírito experimentada pelo povo e a integridade dos líderes de Israel. Historicamente, os líderes tinham que lidar com murmurações e desafios internos, mas nesse momento tamanha era a admiração que ninguém ousava mover a língua contra os filhos de Israel. Sem dúvida, um diferencial das vitórias alcançadas é um coração obediente e sem murmuração. É o que a gente tem falado em todo o trimestre, que é sempre importante a gente estar direcionado à vontade de Deus. A gente viu que a liderança, na lição passada, ela havia sofrido porque ela tinha feito, né, uma aliança inadequada, sem consultar a Deus. Isso trazendo murmuração por parte do povo. Mas esse mesmo povo agora viu uma liderança unida, que estava ali comprometido com sua aliança e que Deus havia dado grande vitória naquelas batalhas. A gente vê também Josué transmitindo a bênção. Lá no início da nossa lição, a gente vê que Deus ele chega e incentiva a Josué: olha, da mesma maneira que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Né? E é dessa mesma maneira, agora Josué olha para o povo e vai dizer: olha, não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Josué capítulo 10, 25. Então Josué transmite também esse encorajamento para todo o povo de Israel. E a gente entra no nosso último tópico, que vai dizer que Deus faz a diferença. Basta a gente observar, né, como Deus faz a diferença em nossas vidas, né, nossas batalhas. Não importa que na perspectiva dos homens seja impossível, basta confiar em Deus, porque as lutas, as adversidades, elas vêm. Só que quando nós confiamos em Deus, Deus ele vai nos mostrando, ele vai intervindo, assim como fez com o povo de Israel, vai fazendo também conosco nos dias de hoje. A aplicação pessoal vai dizer que quando lutamos com Deus e buscamos a sua glória, podemos pedir e esperar a intervenção divina. Ele nos faz ver o invisível, ouvir o inaudível e crer no impossível, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então que a gente nessa lição possa extrair o máximo possível para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, né? Entender que precisamos honrar nossas alianças, entender que precisamos ser instruídos por Deus e entender que Deus está conosco todos os dias através do seu Santo Espírito. Amém?